Nesta manhã, eu queria falar sobre esse tema. Muita tristeza embaça a nossa visão. Muita tristeza embaça a nossa visão espiritual. Vamos ler então o Salmo 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Vamos ler a palavra de Deus. 4 perguntas de Deus, de Davi para Deus. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Versículo 3. Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, mais uma vez, eu oro a Ti, Senhor, para, nesse momento, explicar a Tua palavra, falar a Tua palavra, expor a Tua palavra. Abençoa-me, dá-me Tua graça, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muita tristeza pode embaçar a nossa visão espiritual. Muita tristeza fez com que os soldados de Davi não quiseram mais lutar. Quando os amalequitas saquearam, levaram tudo, e os soldados de Davi choraram tanto, que não havia mais força. Um descontrole emocional fora do limite, porque tinham levado as famílias, saquearam tudo os amalequitas, que eram os piores inimigos de Israel, descendentes de Esaú, Amaleque. Mas no tempo de Davi era outro na liderança. Amaleque foi no tempo de Moisés. No tempo de Davi era na liderança de Agag. Muita tristeza não é bom. Jesus sentiu tristeza. A minha alma está triste até a morte, disse Jesus no jardim do Getsêmani. Muita tristeza embaça a visão espiritual. A teologia de Davi ficou embaçada. Ele começou a não pensar direito, não raciocinar direito. Ele faz uma pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? É uma teologia errada. Mais tarde, Isaías 49:15 ia dizer: ainda que uma mãe esqueça do seu filho que crie, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Deus não esquece do ser humano. Deus não esquece de nenhum mínimo detalhe de cada pessoa no universo, no nosso planeta. Jesus falou: até o cabelo da vossa cabeça está contado.
Está tudo cronometrado conforme Deus quer, deseja, dentro da vontade dele. Mas Davi, como ser humano, olhando para dentro de si, e é muito ruim quando a gente olha muito para dentro de nós, ele faz a primeira pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Ele se sentia abandonado. Na sua extrema tristeza, aqui deu o título, extrema tristeza, igual o Salmo 31. Nós estamos aqui aplicando a mensagem no Salmo 13, mas você também poderá ler o Salmo 31. Outra pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? Os judeus tinham por costume fazer esta oração: ó Senhor, não esconda de mim o teu rosto. Porque eles criam que quando eram beneficiados por Deus, estavam contemplando a face de Deus. Não esconde de mim o teu rosto. O Salmo 104, 29, está escrito assim: se esconde deles o seu rosto, eles tornam ao pó e desfalecem. Então, Deus não esconde o rosto do seu povo. O seu povo é que volta as costas para Deus. Terceira pergunta: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Cada dia me lembro dos mesmos problemas e vem uma extrema tristeza. Até quando? Isso mais me faz lembrar de Agostinho de Hipona, que a sua teologia estava apenas na sua mente e não no coração. Mas um dia ele tomou uma decisão, fazendo uma pergunta: até quando? Até quando ficarei com a minha impureza? Até quando ficarei alimentando o meu pecado? Então decidiu colocar Jesus no seu coração, abandonando a impureza e o pecado. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu cada dia? Agora a quarta pergunta: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então Davi era muito perseguido, era um rei que foi perseguido pelos príncipes, se tornou um fugitivo, peregrinando no deserto. Isso tudo depois da sua loucura, o seu pecado de adultério. Houve muita tragédia na família de Davi. Mas ele, em certo momento, o Espírito Santo o despertou e ele começou a não olhar muito para ele. Você conhece aquela frase? Se você se quiser sentir miserável, olhe para dentro de você. Se você quiser se distrair um pouco, olhe ao seu lado, ao seu redor, o mundo que o cerca. Mas se realmente você quiser ser feliz, olhe para fora de você, mas para cima. Olhe para Cristo. Olhe para o alvo e você será feliz. Mas nós temos a tendência de sempre fixar os nossos olhos em nós mesmos. E nós mesmos não temos nenhum poder sobrenatural. Temos o Espírito Santo dado para resistir o pecado, para nos fortalecer, nos alegrar, mas isso não isenta de termos lutas, porque o apóstolo Paulo disse que nós gememos nesse corpo carregados. Temos o desejo de ser revestidos, habitar num corpo de glória,
Em breve, Ele transformará o nosso corpo de humilhação abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E aqui no verso 3, atenta em mim, ouve-me, Senhor, ele clamava. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Certa vez eu entrei numa igreja e depois dos hinos, o pastor foi bem claro. Hoje eu quero pregar sobre um tema, cristãos entristecidos. E um cristão entristecido, se ele não tomar muito cuidado, é o que diz aqui no verso 4 do Salmo 13, poderá vir a vacilar. Precisamos mudar de atitude, alegrar o nosso coração. A Bíblia ordena, é mandamento, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, cantarei ao Senhor. Começar a mudar a mentalidade. Isso quem faz é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Isso aconteceu com Davi. Sempre tem um mas para mudar a situação, né? Me lembro de um provérbio. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Sempre tem um mas. Sempre tem um momento que Deus coloca um pensamento de esperança. Como disse Jeremias, quero trazer à memória aquilo que poderá me dar esperança. Às vezes temos uma causa na justiça. Às vezes uma doença que pensamos que é crônica. Vem a tristeza acompanhando. Mas dentro de nós tem o Espírito Santo que muda, de repente, a nossa mentalidade. O Espírito Santo age na mente, age no subconsciente, age em todas as funções do cérebro. Veja aqui a atitude que o Espírito Santo fez em Davi. Mas eu confio na tua benignidade. O pecado é a malignidade, é do inimigo. Então, Davi já meditou em algum fruto de Deus, benignidade. Ele ficou pensando, não, Deus é benigno. Deus não faz o bem, Ele é bom. Ele tem uma natureza boa, Ele é bom, Ele é benigno. Mas eu vou confiar naquele que é benigno. E na tua salvação, Senhor, meu coração se alegrará. Olha que pensamentos de fé. O Espírito Santo nos traz, no momento de tristeza, pensamentos diferentes, pensamentos de fé. A fé viva e verdadeira, ela deve dominar o nosso sistema de pensar, nosso modo de pensar. Constantemente somos bombardeados por pensamentos de derrota que vêm da carne, do mundo e do diabo. Mas o Espírito Santo que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele cuida do crente. Provérbio 19, versículo 2, está escrito assim: não é bom para a alma ficar sem conhecimento de Deus. Em outra versão bíblica, esse versículo está escrito assim: não é bom agir sem antes refletir. Então o crente ele tem a capacidade do Espírito Santo de mudar a tristeza em alegria, mesmo quando o problema não foi resolvido. Aleluia!
O problema está em processo de andamento. Ainda não foi resolvido. A tristeza vai amenizando, volta. Porém, você sempre tem um mas na vida. Mas Deus está comigo. Mas vou para a igreja. Mas continuo falando de Jesus. Mas é sempre o mais. Vou confiar. Vai dar certo. O crente tem que ser otimista. O que é um otimista? É aquele pensamento que vai dar certo no futuro. Aleluia. Mas eu confio na tua benignidade, Senhor, e na tua salvação. Paulo fala assim aos Gálatas, capítulo 6, que ele não se gloriava no mundo, mas na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Devemos estar crucificados para a carne, porque o inimigo quer que você vacile para andar segundo a carne. Em outro salmo, Davi diz assim, no Salmo 21, 7. Ele diz assim: pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilarei. Ele não confiava nele, não era que nem Pedro. Todos podem te negar, menos eu. Davi não era assim. Pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilarei. Pela minha força, eu posso vacilar. E aqui ele tinha medo de vacilar, versículo 4. Para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem do eu a vacilar. Veja bem, irmãos. A tristeza que Davi estava passando, extrema, poderia levá-lo à derrota. Poderia vacilar, né? E ser derrotado. Mas o Espírito Santo que estava em Davi, mudou a sua maneira de pensar. Pensamento de fé. Mas eu confiarei. Na tua salvação, meu coração se alegrará. O coração do crente, ele tem que se alegrar na salvação. A salvação produz amor, paz, gozo, alegria, paciência. Quando o homem recebe a salvação, é acompanhada de fruto. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, tem uma palavra que diz assim: espero de vós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Hebreus, no capítulo 6, versículo 9. Olha de novo a palavrinha mas. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é justo para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, o autor aos Hebreus está dizendo aqui que a palavra de Deus é como chuva que cai em abundância e produz erva proveitosa. Mas a terra que produz espinhos é reprovada, está perto da maldição. Então, a palavra de Deus, alimentando sempre o seu coração, como chuva, é muita palavra, é um temporal, uma chuvarada com vento que não acaba mais. É palavra sobre palavra, palavra sobre palavra
palavra de Deus misturada com fé, misturada com esperança, misturada com amor, misturada com alegria. É só falar de Jesus. Aconteceu nos Estados Unidos um certo cristão de não muita idade, com 72, perdeu toda a família no acidente. E ele era crente. E ele chegou para o pastor para ser aconselhado. Pastor, estou arrasado, perdido, morto, azarado. Eu perdi tudo. Tudo que eu mais amava, minha família. Não tenho ninguém, não sobrou nada. E o pastor escutou e Deus lhe deu uma resposta. Eu tenho a resposta para o Senhor. Não tenho. Estou pensando até em tirar minha vida, não tenho nada. Aí o pastor respondeu, sobrou Jesus. Não seja rebelde, fale dele. Sai agora, encontre a primeira pessoa que você encontrar numa praça, de cabeça baixa. Converse com ele e fale de Jesus. E não pare mais de falar de Jesus. Em tempo, aquele crente foi recuperado. Vence o mal com o bem. Vence as más recordações com as boas recordações do Evangelho. Uma vez eu fui fazer uma visita com o nosso saudoso pastor numa casa e um senhor idoso, que era companheiro dele de trabalho, de serviço. Oh, como é que está, pastor? Qual é a novidade? Aí o pastor, assim, a novidade é aquilo que está em Mateus 24:14. O evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Ah, você só fala em Bíblia. É a novidade. Contar a novidade tira a tristeza do coração. Meu irmão, não fique com nhé, 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 nhé. Né? Existem cristãos que parecem a vida toda beber em Cristo. Precisa ser chacoalhado no colo. Vamos para a igreja? Vamos ler um versículo? Não, irmão. Vamos crescer um pouco. Beber é beber, mas por pouco tempo, né? É muito perigoso a gente olhar muito para dentro de nós. Paulo diz assim, em Romanos 7,18, ele, quando olhava para dentro dele, se sentia fraco. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. A pessoa, Davi aqui estava olhando para dentro dele. Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Olha aí, muita depressão, né? Deus não esquece do homem. Até quando esconderá o teu rosto? Deus não esconde o rosto. Até quando terei tristeza cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, são lamentações muito tristes. No Salmo 31 também fala de extrema tristeza de Davi e muitas lutas que ele passou. O Salmo 71 diz assim, males sem fim se apoderaram de mim. Salmo 71, vamos ler aqui o 71, versículo 20. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida,
me tirarás do abismo da terra, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Olha a fé. Ele contou uma verdade, né? Passou por muita provação. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias. Foi perseguido pelo próprio filho Absalão. Absalão matou seu próprio irmão Aminon, que abusou da irmã. Tragédias, morte na casa de Davi. Mas olha a fé de Davi. Tu ainda me darás a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza. É como Jó, né, no final. E sua vida foi aumentada a sua grandeza. E de novo me consolarás. Também eu te louvarei com saltério. Então, provas tem, dores tem, espera tem para melhorar situações. Tristeza é natural na vida cristã. Muita tristeza não é. Extrema tristeza pode roubar nossas forças, que nem roubou as forças dos soldados de Davi. Mas o Espírito Santo que habita em você e em mim, ele rapidinho muda o nosso pensamento de tristeza para alegria e de pensamentos de derrota para pensamentos de vitória. Aleluia. Salmo 13, 5. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Meu irmão, se alegre porque você é uma pessoa salva. Meu coração se alegrará. É no futuro. Aqui está no futuro. Cantarei ao Senhor. Olha aí. Um propósito de cantar. Porquanto me tem feito muito bem. Ele ficou meditando. Agora a alma já meditava. Quando a alma dizia, até quando te esquecerá de mim? É uma alma sem fé. Aqui, ó, cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. É uma alma com fé. Ontem falei lá em casa, Nena, vamos escutar a live, mas vamos depois fazer nosso culto, porque temos que cantar, começar a cantar. Estamos sem louvor. Aí fizemos o culto. Deus me deu uma palavra sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, que a Síria invadiu Israel, fez o cerco em Samaria, no tempo de Salmaneser. 10 anos depois, continuou a perseguição com Senaqueribe, e Ezequias orou, e Deus deu vitória, e Senaqueribe fugiu para Nínive. Um só anjo matou 185 mil assírios e os próprios filhos de Senaqueribe o mataram. Olha aí, o grande avivamento que o rei Ezequias trouxe para Israel, renovando a casa do Senhor. Cantarei ao Senhor. Propósito de cantar, propósito de adorar. Porquanto me tem feito muito bem. Davi, no final desse salmo, ele ficou recordando tudo de bom que Deus tinha feito por ele. Irmão, a alegria de ser crente é essas recordações do que Deus fez por você. Faça um exame. O que ele tem feito por você no passado? Por que você está vivo até hoje? Quais as razões? Certo pregador disse, Deus nos mantém vivos na terra por uma só razão. Por uma só. Por uma só. Honrá-lo. Servi-lo e honrar. E fazer com que alguém
você entrar no plano de Deus. É só essa a razão pela qual você amanheceu hoje. O problema pode estar continuando, mas eu cantarei ao Senhor que me tem feito muito bem. O crente tem que ter boas recordações do que Deus fez por ele. Está fazendo e vai fazer. Aconteceu com Paulo. Paulo escreve isso na segunda carta aos Coríntios, 1:8. Ele fala: passamos tanta tribulação na Ásia, mais do que podíamos suportar, mas Deus que liberta, que livra, nos livrou de tão grande morte, nos livra e sei que nos livrará ainda. Lá em Éfeso, Paulo, não foi brincadeira as perseguições que passou. Durante 3 anos ensinando a palavra de Deus, a igreja edificada, né? As igrejas eram edificadas, mas tinha muita perseguição, muitas lutas. A Bíblia diz em Atos 9:31, as igrejas da Judéia, de Samaria e da Galileia eram edificadas andando no temor do Senhor e na santificação. As igrejas da Galileia. Fico pensando, o evangelho começou na Galileia. Jesus chamando os discípulos. As igrejas da Galileia. As igrejas de Samaria. Fico pensando na mulher samaritana, né? E Filipe, que desceu a Samaria, em Atos 8. As igrejas da Judéia. A igreja primitiva começou em Jerusalém, que é na Judéia. As igrejas da Judéia. A Bíblia fala as igrejas da Ásia, que é Éfeso, Galácia, Ásia. As igrejas da Europa, Corinto, Romanos, Tessalonicenses, Filipenses, tudo na Europa. Paulo andou em 2 continentes. Tinha muita luta, passava tristeza, mas o Espírito Santo o alegrava. E a alegria de Deus é a força do crente. O crente descuida de se alegrar em Deus, ele fica fraco. A Bíblia é o nosso lugar forte. Eu estava falando isso na quinta-feira. Não. Na segunda-feira. A Bíblia é o nosso lugar forte. A Bíblia é o nosso lugar alegre. Agora eu mudei. Quer alegria? Vá para o lugar alegre, a Bíblia. O lugar alegre da oração. Vá para o lugar alegre. Agora não é lugar forte, é lugar alegre. É oração. Está triste? Vai para aquele lugar. Ali tem alegria, é oração. Mas não é pedir, me dá, me dê seu carro novo que eu preciso de você. Não é isso. Não é me dá. É adorar. Entrar na presença dele com louvores. Em seus átrios com hinos. Aleluia. Vai adorando. Que nem Paulo e Silas. Não tinham esperança nenhuma de sair daquela prisão. Mas não olharam para dentro deles. Olharam para Cristo. E começaram a cantar e orar e cantar. Houve um milagre, porque não estava olhando para dentro dele. Se você olhar para dentro de você, vai ter muita tristeza, que nem Davi. Mas aqui Davi, pelo Espírito Santo, mas eu me alegrarei na salvação, cantarei ao Senhor. Paulo e Silas, vamos cantar?
Vamos cantar que a porta pode abrir. Vamos orar que a porta pode abrir. Vamos obedecer que a porta pode abrir. Vamos prestar um culto de louvor. Vamos cantar com o coração, feche os olhos para Deus e canta com muito louvor. Que não é aquele hino da Cassiane, né? Vou terminar com esse texto, irmãos. Eu também preciso disso, de muito louvor. Às vezes cantamos mais, tem momentos que cantamos menos. A gente tem muito desequilíbrio na vida cristã. Mas olha, Isaías no capítulo 63, versículo 7, para finalizar. As benignidades do Senhor mencionarei. Olha lá, Davi se alegrou na benignidade de Deus. Aqui 63, 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a verdade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Olha aqui, irmão. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor. Ação de graças, né? Do povo de Deus, cantando muitos louvores das benignidades que o Senhor fez e faz e fará, né? Josafá reuniu o povo para lutar contra os amonitas e moabitas e fez um exército de louvor. E diz a Bíblia que os inimigos guerrearam entre si. E Josafá teve grande vitória com jejum, oração e muito louvor. Deus deu a vitória. Então vamos fazer como Davi? Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque Ele me tem feito muito bem. Tem um salmo que Davi diz assim, Senhor, Salmo 119, 17. Faze bem ao teu servo, para que ele medite na tua palavra. E a resposta desse salmo está no mesmo salmo. Está vendo como a Bíblia interpreta ela mesma? Salmo 119, 17. Faze bem ao teu servo. Está pedindo, né? Para que viva e observe tua palavra. Faze bem, Senhor. Faz bem para mim, me dá saúde, me dá força para me observar tua palavra. E qual foi a resposta? Verso 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Quando você medita na palavra de Deus, Deus faz você se sentir bem. Olha aqui, ó. 65. Salmo 119, 60. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. E se o servo não tivesse a palavra? Não estava se sentindo bem. Muita gente que não está se sentindo bem porque falta a palavra de Deus. Falta então tudo, né? Tem um hino que diz, acho que de Jair Pires, pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus. Oremos. Senhor, os problemas são normais em nossa vida. Problema de toda ordem. Espiritual, problema financeiro, problema de enfermidade. Tudo isso, Senhor, é normal a gente sentir tristeza. O Senhor também sentiu tristeza nessa terra. Ontem eu peguei minha mãe chorando, Senhor, vendo notícia na televisão. Por que a senhora está chorando? Estou intercedendo pela Síria. Estou intercedendo por Líbano, Beirute.
olha, chorando. E Deus ouve. Deus é Deus de longe. Ó Senhor, ameniza nossas tristezas. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor está em nós, habita em nós, pelo Teu Espírito. E Teu Espírito não nos deixa triste por muito tempo. A gente dá uma sacudida, sacode a poeira e pula por cima, Senhor. Continua para frente, perseverando. Não somos que nem o mundo que busca falsos refúgios para fugir da realidade, mas nós nos refugiamos em Ti. Em Ti nos refugiamos. E o Senhor nos anima o pensamento, dá-nos alegria por novos pensamentos. O Senhor é que faz a obra, porque o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, abençoa o Teu povo que está triste. Vai arrancando toda a tristeza. Como Davi começou a contemplar a Tua benignidade. Começou a meditar no que o Senhor tinha feito por ele e se alegrou na Tua salvação. Nos ajuda a se alegrar naquilo que o Senhor fez por nós. Valorizar, dar valor, lembrar das coisas que o Senhor é, nas coisas que o Senhor faz, na natureza, no universo, na criação, nos mínimos detalhes. Estamos perdendo a percepção de meditar nas pequenas coisas. Coisas que o Senhor criou. Admirar, te exaltar pela criação. Te exaltar, te admirar por aquilo que Tu é. Dá-nos um dia de paz. A Tua palavra diz no Salmo 28 e 29. O Senhor dará força e paz ao Teu povo. Cumpra essa palavra em nós nesse dia. Seja nesse dia, Senhor, a nossa paz e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém.